Ai, uma livezinha de leve aí, rapidíssima. Quer dizer, espero que seja rápida pra aquecer pra noite aí. Noite é jogatina, noite é jogatina. Agora, é uma coisa que me ocorreu, que deu uma ideia aí. Não foi hoje que eu tive essa ideia, mas quem só de uma semana eu tive essa ideia. Eu falei, opa, acho que eu vou fazer algo assim, algo assim. Eu vou aproveitar. Aí, vamos pegar aí uns. Vai 45 a 50 minutos, vai máximo, estourando uma hora, mas eu quero 45 minutos aí de live. Comentando livros que eu eventualmente esteja lendo, né? Que seja interessante aí pra gente compartilhar conhecimentos, ok? Vamos fazendo isso ó, por quanto tempo não sei, mas eu quero começar, pelo menos começar. E para início aqui, né? Vamos começar bem. Vamos começar bem. Vamos começar bem. Aí já no título está dizendo Carl Sagan. Carl Edward Sagan. Um astrofísico dos Estados Unidos. Ele foi o que a gente pode chamar assim de. Se não o primeiro, assim, o nome por excelência de divulgador científico, pelo menos no século XX e para diante aí, ok? E quando eu falo para diante, eu tenho certeza que assim o maior nome dos próximos séculos, se é que vai haver a humanidade até lá. E por que eu falo dos próximos séculos? Porque assim ele mostrou para os cientistas que não é só importante fazer ciência, mas divulgar a ciência, publicar, fazer publicidade da ciência. Por duas razões majoritárias. Primeira, isso ajuda no letramento científico. As pessoas precisam entender o que é ciência. E isso ajuda a educação de um povo, né, a desenvolvimento tecnológico. Estimula novas gerações, e aí a gente lê por novas gerações, crianças, a serem cientistas. Crianças já são cientistas natas, mas estimuladas, elas podem levar isso para a vida adulta. Então ensina-se o pensamento científico e racional, cético. E nós vamos debater um pouquinho isso hoje. Tá? E segunda coisa é uma forma também de trazer aí fazer uma prestação de contas. Uma prestação de contas para a sociedade. Principalmente locais que a pesquisa de base é financiada por dinheiro público. Um país como os Estados Unidos, em que dinheirama, nossa, rios de dinheiro, né, são enviados para locais como o Departamento de Defesa, Exército, Guerra, é necessário disputar narrativas e também trazer fundos, investimentos. Então, o Carl Sagan, já de olho nisso, ele instruiu os cientistas a publicar o que está fazendo, né? Então, eu acho muito importante. Então, feita essa breve, né, e minúscula introdução, apresento a vocês um dos livros do Carl Sagan, esse aqui, O Mundo Assombrado pelos Demônios, tá? Que é a editora Companhia das Letras, né? É uma forma da Companhia das Letras, é a companhia de bolso. Eu comprei esse livro faz um tempinho já e tá tudo cheio de marcação. Eu estou relendo ele, beleza? Obviamente não vou ficar comentando e mostrando as páginas aqui para vocês, porque seria um sacrilégio fazer isso. Então eu baixei esse livro em PDF. Uma outra versão, mais traduzida em português. E a gente vai lendo trechos dele e vai fazendo comentários, assunto, discussão, bate-papo e daí pra diante. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu editar aqui. É
serviço concluído. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Tudo certo. Nós temos a capa do livro, Carl Edward Sagan. O Carl Sagan nasceu e morreu no século XX. Ele morreu em 1996, se eu não me engano. E é uma referência assim absurda. Ele é um astrofísico, né, como eu já disse. E ele foi o criador, né, o mentor daquela série Cosmos, da primeira versão, não a segunda com o Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson está vivo até hoje, deve estar com 70 anos hein, por aí. Enfim, e o Carl Edward Sagan escreveu esse Mundo Assombrado pelos Demônios. E aí tem um subtítulo: A Ciência Vista como uma Vela no Escuro. Ou seja, esse escuro é a ignorância humana, não é das pessoas, é a ignorância humana, porque ele está pegando a humanidade, tudo isso, o desenvolvimento da ciência humana. Então ele está fazendo um apanhado geral. E nós vamos ver isso no primeiro capítulo. Tem muita coisa gostosa só no primeiro capítulo. E a ciência é uma vela. Veja, ele não colocou lanterna, porque o Carl Sagan ele não é do século XIX. Ele é do século XX. O Carl Sagan sabe da eletricidade. Tem lanterna, tem faróis. A bateria de energia elétrica. Mas ele escolheu a vela justamente por ser algo que ilumina pouco diante de uma imensa escuridão. A metáfora é clara. A ciência ela não vai iluminar toda a ignorância humana, ela não vai trazer todas as respostas. Mas ela é a única coisa que nós temos para nos guiar nessa escuridão da ignorância. E ignorância não é no sentido pejorativo, pessoa ignorante, leiga, de baixa classe intelectual. Não, todos nós somos ignorantes. Todos nós ignoramos, todos nós não sabemos algo. O que nós sabemos é muito pequeno perto daquilo que não sabemos. Então é isso que é a vela. É a vela da razão, da ciência, do ceticismo, iluminando mal e porcamente nossos passos. É verdade. Mas ainda assim é a única coisa que ilumina nossos passos. Beleza? Então tá aí um livro que eu recomendo muito. E aqui está um resumo do livro, né? Um comentário sobre ele, feito pela própria editora. Então aí, ó, assombrado com a escuridão que parece tomar conta do mundo, a ignorância, onde explicações pseudocientíficas e místicas ocupam cada vez mais espaços do meio de comunicação. Carl Sagan acende a vela do conhecimento científico para, olha só, hein, tentar iluminar os dias de hoje e recuperar os valores da racionalidade. Tentar recuperar. Veja, ao mesmo tempo que ele está querendo instruir cientificamente as pessoas, ao passo de dizer que a ciência é tudo que nós temos para explicar o mundo, explicar de maneira correta, racional, metódica, ela ainda assim não explica tudo. É uma tentativa. Então esse livro vai trazer uma tentativa. E olha só, hein? Pseudocientíficas e místicas. Aí é melhor a gente começar a trabalhar com o que é ciência. Gente, ciência, a gente vai trabalhar ciência aqui agora com uma definição aí, vai. Oriunda das práticas humanas do século XVIII até os dias de hoje. Lembrando que ciência não se encerra aí. Mas essa ciência que nós estamos falando é a ciência dura. É a ciência que contém métodos
métodos empíricos, a ciência se fundamenta no empirismo. O que é o empirismo? É a ideia de que as experiências são feitas através dos 5 sentidos: tato, paladar, audição, olfato e visão. Beleza? Então, tato, né? Paladar, língua, olfato, nariz, né? Visão e audição. Quanto mais usar esses sentidos e usá-los juntos, convergendo para um fenômeno, para uma dificuldade, para uma pergunta científica, melhor. Então a ciência ela precisa dos 5 sentidos. Ela tem um método. Ela não é baseada em achismo, no que eu acho, no que eu penso. Ela é compartilhada. O que é compartilhada? Ela não é mística. Ela não é um segredo que, vem cá, só eu e você vamos saber disso. Só os iniciados nos rituais, né, da ciência poderão saber. O resto é resto. Não. A ciência ela tem que ser popularizada, ela tem que ser divulgada. E ela tem que ser questionada. Ela tem que ser questionada. Você não pode chegar, por que as coisas caem? Porque sim, cala a boca e dá-lhe um pescotapa. Não é assim. Por que existe a luz e a escuridão? Porque sempre foi assim e sempre será. Como é que se faz uma clonagem humana? Se faz de uma maneira secreta que só grupos governamentais podem saber. A ciência ela não trabalha dessa forma. Cientistas são todos fofoqueiros. E cientista só quer uma única coisa: colocar seu nome na história. E aqueles que colocaram seu nome na história não estão livres, porque os próximos vão querer colocar também seu nome na história, mostrando que os antepassados estavam errados ou prestando explicações insuficientes. O que isso quer dizer? Cientista tem um ego muito grande. Tem um ego muito grande. E a ciência ela se pauta por erros. Ou seja, eu estou verificando que o que você, cientista, está falando está errado. Então eu vou questionar até os limites da racionalidade. Questionar, testar, provar, fazer experimentos sucessivos, analisar variáveis. E dentro dessa conjuntura, escrever, redigir, publicar o que eu fiz de ciência, ou o que eu fiz a respeito da sua ciência, da sua descoberta, dentro daqueles padrões, e falar, dentro desses padrões, essa descoberta ou essa afirmação está certa. Ou falar, não, isso aqui não procede. Beleza? O misticismo, a religião não, o misticismo e a religião é revelação. É uma coisa muito pessoal, é subjetivo. É do gosto do freguês. A ciência não é do gosto do freguês, não. Pelo contrário, na maioria das vezes é exatamente o oposto. O cara quer provar uma coisa e acaba provando exatamente o oposto. O contrário. Exemplo. Os caras querem provar que as pessoas étnicas, né? De determinadas etnias africanas, a pele escura, negros ou pretos, são inferiores. E estava cheio de explicações científicas e técnicas no século XIX. Cheio. Livros falando sobre isso. Passa-se o tempo, e não muito tempo, né? Já metade do século XX, já se comprovou que isso é falso. Isso não é verdadeiro. A pele da pessoa não quer dizer que ela é inferior ou superior. Então tem meios, dados, fatos e assim por diante que comprovam, corroboram a teoria. A teoria nesse caso, e que é a teoria da eugenia no século XIX. Século XIX, hein? A eugenia, que a raça pura, ela não é válida como sistema científico. Beleza? Então é isso que nós estamos falando aí. Certo? Tá tudo certo aqui? Vamos ver. Tá tudo certo, né? Estamos ao vivo, beleza.
Então nós temos aí a ciência. Então, ciência diferenciando do misticismo, da religião, que a revelação é algo em contato com o sujeito, a religião, o misticismo. Ciência não, ciência ela é objetiva. Ela está fora do sujeito. Ela é um objeto, ela está ali para todo mundo da mesma maneira. Ou deveria estar. E pseudocientífico? Pseudocientífico é uma coisa científica que é mentirosa. Mas nem é que é mentirosa porque é mentira de fofoca, de fazer na má intenção. Não. A pseudociência é aquela que inclusive usa métodos científicos. Só que quando as análises, os resultados começam a apontar para o que eu não gosto, aí eu dou uma torcida na afirmação. Então, por exemplo, terraplanismo. Terraplanismo, muitas pessoas acham que não, mas tem bastante método. Os caras fazem cálculos, os caras põem lá, pega a cordinha ou a régua, coloca no horizonte, olha, isso aqui tá reto. Isso é uma experiência. É uma experiência. Não é algo que é para você falar, nossa, é mentira. Não, é verdade. Se você colocar uma régua apontada assim para o horizonte estará reto. É claro, é evidente isso. E é baseado na experiência, é a minha visão. E eu estou compartilhando isso. Ó, eu tô aqui, a régua, você vai fazer a experiência, pronto, vai dar o mesmo resultado. Só que não procede. Porque faltam dados. Eu não posso simplesmente pegar o primeiro dado, de a régua ou da linha, mostrar que o horizonte é reta, logo a Terra é plana. Eu não posso fazer isso. Eu não posso, de uma análise, saltar para uma conclusão. Eu tenho que trazer mais dados. E aí, quando eu trago dados da gravidade, eu trago dados de balões inflados com câmeras fotográficas, eu trago dados empíricos, factíveis, de que agora, por exemplo, às 4 horas e 8 minutos do horário de Brasília, aqui no Brasil, está fazendo sol lá fora, e eu posso ir lá fora ver o sol. Não, olhando para ele, evidentemente, não faça isso, não vá olhar diretamente o sol que você vai se dar mal. Mas eu posso ver a luz solar ali, e pessoas em outros lugares no planeta não estão vendo o sol porque está de noite. Isso só é respondido se a Terra for esférica. Então vejam, as pseudociências, elas trabalham com parte de metodologia científica, sim, só que não integralmente. Trabalha até o ponto de que a coleta do dado me interessa. Dali para diante, onde começa a afetar as minhas crenças, aí eu ignoro. Acontece muito isso com a teoria da evolução das espécies. Muitos religiosos, sobretudo cristãos, né, falam, não, é verdade. A teoria da evolução faz sentido com cachorros, com plantas, com bactérias, fungos, com macacos, mas quando chega o ser humano, não. O ser humano é especial, o ser humano é lindo, gostoso, perfeito, maravilhoso, porque Deus quis assim. Não tem nada a ver com orangotango, chimpanzé, bonobo, imagina. Até um certo ponto, teoria da evolução maravilhosa. Dali para diante, afetou minha crença, eu não quero saber. A arqueologia também é vítima de pseudociência. Então, arqueólogos lá, paleontólogos estão lá escavando, fazendo datações e tal. Mostra por A mais B que, olha, aqui nós estamos falando de 10 mil anos, 20 mil anos, civilizações de 100 mil anos ali, humanas, né? Acendendo fogo, dinossauros há milhões de anos atrás. Aí chega um religioso e fala, não, isso é tudo coisa que Deus coloca para confundir os sábios. É esse tipo de ignorância, de pseudocientificismo, misticismo, que o Carl Sagan quer combater. Beleza? Ah lá, ele continua. Em meio a anjos, ETs, astrólogos, médiums, né? Fundamentalismo religioso. E eu acrescento aqui, fundamentalismo político. Filosofias alternativas que não dentro da academia. 2 mais 2 continuam a ser 4. Não importa o que você queira. 2 mais 2 somados
vai dar como resultado 4. Leis da mecânica prevalecem, olha lá, valendo em qualquer parte do planeta. Ciência, ao contrário da religião, da cultura, das tradições, do misticismo, a ciência, ela não muda não só nas opiniões, mas também no espaço e no tempo. As leis da gravitação universal valem na época do Newton como vale para hoje nós e como valia para antes do Newton. As pessoas só não sabem explicar, mas que a gravidade existia, existia. A teoria da evolução funcionava? Funcionava. As pessoas só não sabiam explicar antes de Darwin. O sistema heliocêntrico funcionava? Funcionava. A despeito do geocentrismo. Então a ciência ela é atemporal. Joinha? Acho que a gente trabalhou bastante com isso. Eu quero convidar vocês a ver algumas partes do capítulo 11. Tá tudo certo aqui? Tudo certo aqui. Capítulo 11 não, perdão. Capítulo 1 na página 11. Tá? Tá aqui no meu livro também, ó. A coisa mais preciosa é o título do capítulo 1. Aí tem uma situação. Toda a nossa ciência comparada com a realidade é primitiva e infantil. E, no entanto, é a coisa mais preciosa que nós temos. Quem falou isso? Albert Einstein, não conheço. Quem foi Albert Einstein? Deve ser algum Zé Ruela qualquer aí. Olha só. Olha o que o Einstein falou, hein? Isso na época dele. Continua valendo hoje. Continua valendo hoje mais do que nunca. Toda a nossa ciência. Você pega toda a ciência. Astronomia, biologia, física, medicina, engenharia, química, filosofia, qualquer coisa científica. Somados. Não é distinto, não. Soma tudo isso. Comparando com a nossa realidade. A ciência é primitiva e infantil. É brincadeira de criança. É coisa. Essa é tosquinho, cara. Isso aqui é. Mesmo assim, ela é a coisa mais preciosa que a gente tem. É o que mais temos de valor. Veja só. Aqui o Carl Sagan, ele está narrando um fato. O que aconteceu com ele, pessoal? Ele foi fazer uma palestra, desceu no aeroporto, do avião no aeroporto, e tinha uma pessoa esperando por ele lá. Era um rapaz, que era um motorista. E aí o motorista falou, nossa, você tem o mesmo nome daquele cientista. Não é estranho, isso aqui não é confuso? Eu tô aqui. Nessa época, o Carl Sagan já era famoso. Aquele cientista lá, Carl Sagan, o cara tava esperando tipo um Carl Sagan, nossa, você tem o mesmo nome que o cara. Aí o Carl Sagan falou, não, peraí. Eu sou aquele cientista. É questão de nomes, né, o xará, nomes comuns. Qual que é o interessante desse capítulo? Eles estão conversando, né, trocando ideias. E aí o cara dirigindo, né, tinha perguntas para fazer sobre ciência. E se o Carl Sagan se importaria de conversar sobre ciência com um motorista lá. Então pega esse tiozão de táxi, tiozão de Uber, que começa a trocar ideia contigo. Era isso na época. Pois bem, aqui nós temos o primeiro choque do Carl Sagan. O primeiro choque dele. O Carl Sagan, na hora que o cara falou, quero falar sobre ciência, o que o Carl Sagan pensou? Nós vamos falar de física, química, moléculas, átomos, prótons, nêutrons e assim por diante.
Nada disso. O cara começou a falar sobre extraterrestres congelados que definhavam na base da Força Aérea. Área 51, porra! Eu tava falando disso aqui. Extraterrestre, vida alienígena. Veja, não é uma questão de se vida alienígena existe ou não. É a questão de tipo, olha só, é tudo escondido, o governo faz escondido. Nossa, veja bem, olha aqui, ó, que eles estão escondendo a gente. Pessoal, esse tipo de descoberta de vida extraterrestre. Vamos pegar vida extraterrestre aqui, vamos parar e pensar. Você tá trocando com o tiozão, ideia com o tiozão do Uber. Firmeza? Aí o cara começa a falar de extraterrestres que existem, mas não querem mostrar as provas. As pessoas escondem de nós as evidências. Ninguém quer falar, ninguém quer ver, ninguém quer ouvir. É uma mentira do cacete. Pense você que está me vendo. Se você tivesse contato com alienígena, você não ia sair contando para todo mundo? Se você tivesse provas, evidências de que há vida extraterrestre, alienígena, você não vai querer mostrar para todo mundo? Ah, não, mas o governo ia te descredibilizar. Como? Em WhatsApp, em redes sociais. Ah, não, mas iria mandar te matar. Foda-se. Eu ia ser o primeiro na história humana a ter contato com alienígena. Todo mundo ia me lembrar de mim como o cara que entrou em contato com alienígena. Foi o primeiro ser humano. Ninguém antes nessa terra fez isso. Eu fiz. Cientista é fofoqueiro. Não vai guardar esse tipo de informação. O cara descobriu a cura da AIDS. Primeira coisa que o cara vai fazer é patentear, colocar o nome dele lá, o nome dela, sei lá quem. Óbvio, o cara quer ficar rico. O cientista é ser humano. Imagina, todo mundo, o cara sai na rua, a mulher sai na rua, todo mundo apontando pra cara dela, ó, essa aqui, muito obrigado, você curou AIDS. Eu tava pra morrer de AIDS, agora você curou. O cientista quer o ego inchado. O cientista quer falar, ó, eu quero deixar meu nome na história. Aí o cara, ó, tentam escondendo alienígenas. Se esconde não é por muito tempo. Não dá um ano que os caras já guela. E aí continua. Alienígenas congelados, cristais. Ai, cristais energéticos, gente. Putz. O Brasil importa cada coisa dos Estados Unidos, viu? Profecias de Nostradamus, astrologia, o sudário de Turim, que é a roupa que o Cristo foi sepultado. E aí, olha que legal. Carl Sagan falando. O motorista falava desses assuntos de maneira entusiástica. Ele falava com alegria. Olha, você viu que coisa da hora? Puta, olha só o que eu sei e você não sabe. Se ligou nessa? É isso. Tá tudo certo aqui, né? Tá, beleza. E aí o Carl Sagan, então, olha, as evidências são precárias. Existe uma explicação mais simples. Se tem uma coisa que brocha uma pessoa é falar, olha, o que está pensando não é bem assim. Há outras explicações e explicações mais simples. Você tira o tesão da pessoa. Mas não se iludam. Olha o Carl Sagan falando. O motorista, o cara, de certa maneira era bem informado. Ele tinha informações. Olha lá, conhecia as várias nuances especulativas sobre continentes afundados, Atlântida, né? Olha lá, a Atlântida e Lemúria. Sabia expedições submarinas para descobrir as colunas, né? Que sustentavam os continentes.
ruínas só por peixes luminescentes no fundo do mar, civilizações subaquáticas que a gente não tem contato ainda. E aqui, ó, o Carl Sagan falando. Só que, embora o oceano contenha muitos segredos, eu sabia que não existe nenhum sinal de confirmação oceanográfica ou geofísica, ou seja, duas áreas da ciência, para a Atlântida e Lemúria. Pelo que a ciência pode afirmar, esses continentes jamais existiram. E aqui, ó, sabe aquela tia do WhatsApp que passa uma informação toda contente e fala: Você, meu sobrinho, você, meu netinho, não sabia disso, eu sei. Toque a informação. Aí você, não é assim, vó. Não é assim, tia. Aí você. Essa véia de novo tá me enchendo o saco com fake news. É isso aqui. O cara fala, putz. Tem que falar pro cara que o cara tá errado. Não deu outra ali, ó. Enquanto rodávamos pela chuva, que tava chovendo na hora ali, né? Podia vê-lo se tornar cada vez mais soturno. Cara sisudo, fechado. Claro, tudo que eu tô falando pra você está falando que é mentira, eu não vou mais falar nada pra você. Aí eu faço bicanca. E olha só que interessante. O Carl Sagan não estava apenas negando uma doutrina falsa, mas uma faceta preciosa de sua vida interior. Algo dele. É como você pegar para uma criança e falar que ela é feia e boba. Pega para uma criança e fala que o sorvete dela não presta e joga no lixo. Você está arruinando com a criança. Ela se sente ofendida. É a mesma coisa aqui. Como assim as minhas crenças não são verdadeiras? Quem é você para falar isso para mim? E é aí que entra o livro. O Carl Sagan quis escrever o livro exatamente por causa disso. Ó. A ciência, ela é igualmente emocionante. Ainda mais misteriosa. Um estímulo intelectual muito maior, além de estar bem mais perto da verdade. O cara, o cara sabia, né, o motorista do Carl Sagan, sabia de pessoas mortas, alienígenas congelados, continentes perdidos, mas tudo isso era falso. Mas será que esse mesmo motorista sabia ali, ó, dos tijolos moleculares da vida que existe lá fora no gás frio rarefeito entre as estrelas? Sabe dos átomos? Tinha ouvido falar das pegadas dos nossos antepassados que foram encontradas em cinza vulcânica de 4 milhões de anos? E o que dizer do Himalaia, a cordilheira do Himalaia, se erguendo quando a Índia se espatifou contra a Ásia? Então o continente na Índia se chocando contra a Ásia, formando a cordilheira do Himalaia, que é o ponto mais alto da Terra. Olha lá. Ou da maneira pela qual os vírus, construídos como seringas hipodérmicas, introduzem furtivamente seu DNA pelas defesas do organismo hospedeiro e subvertem o mecanismo reprodutivo das células. Então a reprodução do vírus, ele sabe disso, o fulano ali, que é o motorista do Carl Sagan. Ou até mesmo a busca por vida inteligente através do rádio. Quer dizer, os cientistas não estão falando que não existem vida extraterrestre, estão falando que só estão procurando. Não estão negando a existência. Estão afirmando a procura, a busca. Olha só, né? Falando de civilizações antigas escondidas, mas ó, tem uma recém-descoberta antiga civilização em Ebla, que alardeava as virtudes da cerveja Ebla. Ele não tinha ouvido falar sobre isso. Como também não conhecia nem por nada
na interdeterminação quântica, olha só, e reconhecia DNA apenas como 3 letras maiúsculas. Quer dizer, o cara na aula de biologia só a DNA. Mas o que é DNA? Ah, no máximo, com muita sorte, ácido desoxirribonucleico. Mas o que é isso? Isso aí é aquele tijolinho aqui, ó, molecular da vida. As pessoas passam pela escola sem ter um pensamento cético. E o que é o pensamento cético? O pensamento cético é aquele pensamento que você não vai criar um guloso, uma pessoa gulosa na primeira informação que ele te dá. Então, por exemplo, nossa, você sabe que o ex-presidente Lula tem um reator nuclear no meio do dele? Quando ele solta o pum, nossa, é radioativo e mata várias pessoas? Ele caga pepitas de Césio 23? Aí a pessoa, nossa, é verdade isso aqui, porra, eu vou partilhar pra todo mundo. Não, você pergunta, não, mas como assim? O Lula caga Césio 23 e tem um reator nuclear à base de urânio no intestino. Isso aqui, da onde veio isso aqui? De onde você tirou isso? Pô, isso não pode ser verdade. Esses elementos são altamente radioativos. Pessoa que está em próximo contato com urânio e com Césio morre em poucos dias. A radiação é muito intensa. Não pode ser verdade. O cético também ele questiona links. Então, por exemplo, porque o Lula tem peido radioativo, logo ele comprou o triplex. Hã? Ou porque ele comprou o triplex, então ele é um cara radioativo. Não tem conexão entre as coisas. Não há conexão. E veja, isso não é questão de você ser favorável ao Lula, Lula, tal, vote 13. Não. Isso é uma questão de, tipo, peraí. Não, o cara não comprou o triplex, mas ele pode ter praticado outro tipo de corrupção. Vamos investigar? E a própria investigação criminal, ela tem que ser o quê? Científica e cética. Você não, eu aceito isso como se fosse uma verdade única e exclusiva. Entenderam? Essa é a questão. Tem que ser cético, tem que se você perguntar. É você saber das coisas. Você se questionar. E não falar, eu questiono bagarai. Não, eu questiono coisas que não são da minha zona de conforto, da minha bolha. A bolha do outro, nossa, eu questiono com uma propriedade magistral. Agora a minha eu deixo quieto. Então, por exemplo, quando acontece lá casos de abuso de crianças. As pessoas envolvidas, elas foram envolvidas mesmo? Como é que você sabe disso? E quais são as penas para essas crianças? Aí tem gente que fala, não, a pena é tantos anos de cadeia, não, a pena tem que fazer aquilo, não, a pena tem que castração química. Castração química resolve? Com base em quê? De onde você tirou esses números? Geralmente estupradores não estupram com o pênis, não. Estupram com outros mecanismos. E aí? Castração química vai resolver? E isso é um pensamento cético. Você não sai afirmando por aí. Quando acontece algum tipo de crime, algum problema no STF, por exemplo. Nossa, parece que do nada cada brasileiro vira doutor em direito constitucional. E a pessoa nunca leu uma linha da Constituição. E fala, não, isso não pode ser feito. Não, isso está errado. Não, não é assim que se faz. Cara, você já leu a Constituição? Você sabe o que é um Estado? Não sabe. Mas pô, se eu não falar nada, as pessoas vão me achar ignorante. Porra, é melhor que te achem do que tenha certeza. Ser cético é você não sair falando daquilo que você não tem argumentação suficiente para tal. E, uma vez você argumentado, né, você argumentou, você teceu suas considerações, ouça outra pessoa e, se a outra pessoa tecer considerações melhores que a sua, você refaz seu processo e fala, verdade, eu estava errado. Vou mudar de posição.
Isso é ser cético. E íntegro, intelectualmente íntegro na ciência. Voltemos aqui, ó. Olha aqui. Essas pessoas que espalham essas notícias, segundo Carl Sagan, são, ó, inteligentes, curiosas, né? Ele falou do Sr. Buckley, que é o motorista, mas assim, é uma anedota, é uma metáfora. Muitas pessoas são assim. Então o Sr. Buckley não tinha ouvido nada sobre ciência moderna. E, no entanto, tinha um apetite natural pelas maravilhas do universo. Queria conhecer ciência. Carl Sagan está citando Aristóteles, filósofo grego. Por Aristóteles, toda pessoa tende naturalmente ao conhecimento. Todas as pessoas gostam de conhecer. E hoje a gente vê que ela só não tem os canais para isso. O sistema, os nossos sistemas culturais, sistema educacional, nossos meios de comunicação traiu esse homem. E eu digo, principalmente o sistema educacional, trai as pessoas, trai os jovens, as crianças, os adolescentes, as pessoas que estão na faculdade. Porque não ensina o pensamento cético, não ensina a questionar. Quando muito falam sobre, não, vamos ensinar nossos jovens a pensar, a questionar. Quando os jovens pensam e questionam, pronto, cerceia, pune, suspende, cala o jovem. Olha lá, ó, nunca lhe ensinaram alguém, né, como distinguir a ciência verdadeira da imitação barata. O rapaz, as pessoas, não têm ideia de como a ciência funciona. Então começa, né? O cristal do energético, a Atlântida. A Atlântida, inclusive, está num livro do Platão, para vocês verem, né? Eu não sei se eu vou conseguir baixar aqui, mas não sei se está aqui. Vamos lá, não mostra aqui também. Eu posso ler a obra do Platão. Acho que está no Critias e no Timeu, se não me engano. São dois livros, Critias e Timeu. Depois a gente lê aí, tá? Deve ser esses dois livros do Platão. Mas o Platão já falava sobre a Atlântida, ok? O Platão, sim, o filósofo grego Platão. Um jogo da LucasArts, o Indiana Jones e o Destino de Atlantis, o Fate of Atlantis. Existe lá no jogo o diálogo perdido de Platão. E o Platão descreve lá como que os Atlantes viviam. Nesse livro Timeu, o Platão fala sobre os Atlantes. Timeu ou Critias. Critias é da justiça, mas enfim, é um desses livros aí. Então é fácil a pessoa falar Ratanabá aqui no Brasil. Porra, né? Ratanabá. É a questão aí, né, da pseudociência. Ela é mais atraente, ela é mais gostosa. É que nem salgadinha, é que nem doce. É mais gostoso, é verdade, é mais gostoso. Só que não é saudável. Né? Intelectualmente saudável. Então aqui, ó. Aí o Carl Sagan vai falando, né? Alguns livros, ó, Lendas da Terra, de Dorothy Vitaliano, por exemplo, interpreta com simpatia aqui, ó. As lendas originais de Atlântida como uma pequena ilha no Mediterrâneo, que foi destruída por uma erupção vulcânica. Né? Ou também pode ser uma antiga cidade que deslizou para dentro do Golfo do Corinto, depois de um terremoto. Pelo que sabemos, essa pode ser a origem da lenda,
mas está muito longe da destruição de um continente onde surgira uma civilização mística e técnica sobrenaturalmente avançada. A Atlântida, para quem não sabe, é os caras, na época, Platão falou que era antigo, então provavelmente uns 10 mil anos antes de Platão. Platão está a 2.200 anos de trás, então é uma civilização que estava a 12, 13 mil anos de nós, tá? E nessa época os caras já conseguiam voar, viajar de avião e coisas assim, tá? Atlântida, não sei se a gente consegue mostrar aqui a possível localização de Atlântida. Atlântida. Imagens. Localização geográfica, né? Mas fica mais ou menos aqui. Mapa Grécia Antiga. Porra, hein? Oh, caramba, aqui. Pegar isso aqui, vai. Não sei se vocês conseguem ver. Terá a captura. Mapa Grécia Antiga. Aqui. Tô ampliando aqui. Ó, fica mais ou menos aqui, ó, entre Siracusa e Esparta, ó, Siracusa está aqui, Esparta aqui, fica mais ou menos nessa ficaria, né, Atlântida mais ou menos nesse lugar aqui, tá? Alguns dizem que fica abaixo da ilha de Creta, né, mas é nessa região ou nessa região aqui, beleza? É num desses lugares aí. Voltar pro livro e reduzir aqui. Olha aí, ó. Uma outra coisa que o Carl Sagan fala da comunicação, né? Os meios de comunicação. Olha só, o que quase nunca encontramos nas bibliotecas públicas, revistas, bancos de jornais, programas de horário nobre na televisão, é que o movimento das placas tectônicas e também pelo mapeamento do fundo oceano mostra de forma inequívoca, sem erro, que é impossível ter existido um continente entre a Europa e as Américas ou Europa ali e a África. Num período que se aproxima da escala de tempo proposta ali, né, que a gente está falando 14, 15 mil anos. Não tem como. Não há vestígios, nada que mostre que é possível um continente. Então ele não existiu. Olha só. Então, ele vai falando. É, é uma fábula. Uma fábula que o pessoal conta e que as pessoas, como o Sr. Buckley, deveria ser mais cético. Será que é isso? Será que é verdade? Não sei, hein? As pessoas devem questionar suas próprias crenças, tais como questionam dos outros. Então tá lá o católico. Olha pro terreiro de Umbanda e fala: "Ah, coisa do Satanás." Ah lá, é a pombagira, é o demônio entrando no corpo da pessoa. Aí quando vai lá, se ajoelha para uma estátua de Nossa Senhora, de Jesus, ah não, isso é verdadeiro, nossa, isso funciona, isso é de Deus. Aí questiona, será que isso é de Deus e aquilo da Umbanda não é? Mas por que da Umbanda não é e o meu é de Deus? São essas questões que tem que fazer. Não é simplesmente chegar e chuta que é macumba.
Porque quando chuta que é a santa, ai, não pode. Ai, eu vou dar faniquito. Ai, eu vou processar. Ah, mas e os terreiros de Umbanda lá sendo queimados? Ai, puxa, né? Fazer o quê, né? Mas eles adoram um Deus errado, né? Tem mais que queimar no fogo. Você não está sendo cético. Você está sendo um crente. E crente, pessoal, não é crente aquela pessoa, ai, nossa, crente é aquelas pessoas que acreditam em Deus. Não. Crente é aquela pessoa que acredita. Então, por exemplo, eu tô crente que o Brasil não será campeão na Copa do Mundo. É uma crença minha. Tem evidências para isso? Nenhuma. É só uma crença, uma coisa particular minha. Ah, você tem crença que sua mãe te ama. Você tem evidências disso? Não, você tem algumas esporádicas ali, né? Que sua mãe te acolhe, sua mãe te dá algumas coisas, comida, teto. Mas isso não é necessariamente amor, isso pode ser obrigação. Mas você acredita. Então, toda pessoa religiosa é uma pessoa crente. Mas nem toda pessoa crente é uma pessoa religiosa. Ok? Então aqui, ó. Talvez o Sr. Buckley tivesse que ser mais cético a respeito das informações que lhe são fornecidas pela cultura popular. Pela mídia, pelos jornais, pela televisão, pelo cinema. Mas, fora isso, é difícil achar que a falha é sua. Ele simplesmente aceitou que as fontes de informação mais difundidas e acessíveis diziam ser verdade. Por ingenuidade, foi sistematicamente enganado e ludibriado. É aquele tal negócio, né? Quando coloca um Papai Noel negro, o cara, ai, não pode Papai Noel negro, é lacração. Ah, é? E por que não pode Papai Noel negro? Porque Papai Noel negro não existe. Ah, amigo, eu tenho um negócio pra te falar. E assim, não leva mal não, mas Papai Noel não existe. Não é Papai Noel negro, é Papai Noel. Não existe. Fim. Então o que você está questionando não é se o Papai Noel existe ou não. Você não está gostando que o cara seja negro. Porque quando o Papai Noel é branco, bom velhinho, é lindo, fofinho, cuti-cuti, até você sentar no saco dele. Mas quando o Papai Noel é negro, epa, tá tudo errado. Então, tá tudo errado mesmo, com a sua cabeça. E olha só, o que a ciência faz? A ciência desperta um sentimento sublime de admiração. Um sentimento de awfulness ou de deadness. Sabe aquele sentimento que você fica assim, ó, boquiaberto? Fala, nossa, caraca, como que isso é possível? Uma pergunta genuinamente filosófica, científica. Por que um cachorro fica correndo, latindo atrás de uma moto? A moto passa, o cachorro fica lá, latindo lá. E quando o cara desliga a moto, passa com a moto assim, empurrando. Ah, não, tá tudo bem pro cachorro. Aí tá tudo ok, de boa, caramelo até sair de lado. Mas o cara montou, deu a partida, pronto. Atrás do cachorro da moto de novo. Por que cachorro faz isso? Aí vem uns URB e fala, o cachorro late atrás das rodas, porque se latisse na frente, corria o risco de ser atropelado. Ah, é verdade. É uma explicação. Mas é a única. Por que cachorro faz isso? E olha só, a ciência desperta sentimentos sublimes de admiração. Mas a pseudociência também produz esse efeito. Então olha só, tem que tomar cuidado. Ceticismo, inclusive na ciência. E é isso que é legal na ciência. A ciência não é que ela permite ser questionada. Ela só existe se for questionada. Se for questionável. Se não vira doutrina, se não vira dogma, pseudociência, religião.
Religião você não pode questionar. Ciência, sim. E olha só, eu quero fechar com vocês, não um capítulo, mas pelo menos a nossa conversa, aqui, ó. Em todo o mundo existe um enorme número de pessoas inteligentes e até talentosas que nutrem uma paixão pela ciência. Tranquilo. Mas essa paixão não é correspondida. Os levantamentos sugerem que 95% dos norte-americanos, estadunidenses, são cientificamente analfabetos. Porra, é muita gente, hein? É muita gente. A porcentagem é exatamente igual à dos afro-americanos, quase todos os escravos que eram analfabetos pouco antes da Guerra Civil. Guerra Civil nos Estados Unidos, que vencida pelo pessoal do norte, vencendo os confederados, aboliu a escravidão. Então, Guerra Civil, quando havia penalidades severas para quem ensinasse um escravo a ler. Quer dizer, você está ensinando um escravo a ler, você vai ser penalizado por isso. Você não pode ensinar um escravo a ler. Imagina você ser punido por ensinar alguém a ler. Para vocês verem o poder da leitura e da escrita. É um poder muito forte. E isso é científico. Ler e escrever. E aí ele continua. É claro que existe um grau de arbitrariedade em qualquer determinação de analfabetismo. Quer ele se aplique à língua, quer à ciência. Mas qualquer índice de analfabetismo próximo de 95% é grave. E aqui eu acho que a cereja do capítulo, do bolo que é esse capítulo, é lindo. Isso aqui é, olha, que, que delícia. Que delícia. Só um cara como o Sagan mesmo para escrever uma coisa dessa. Vamos acompanhar. Toda geração se preocupa com o declínio dos padrões educacionais. O que quer dizer isso? Seu pai fala que você, que é filho dele, ai, na minha época era melhor porque as escolas eram isso, era aquilo. Blá, 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 blá. Seu avô fala a mesma coisa do seu pai. Seu bisavô fala a mesma coisa do seu avô. Seu trisavô fala a mesma coisa do seu bisavô. Você vai falar a mesma coisa do seu filho vai falar a mesma coisa do seu neto. Que no meu tempo era melhor. Hoje a geração de hoje. Nossa, a geração de hoje é tudo burra. O Sagan continua. Um dos ensaios ensaios curtos mais antigos, escrito na Suméria há 4.000 anos, lamenta que os jovens sejam desastrosamente mais ignorantes do que a geração imediatamente anterior. Ou seja, há 4.000 anos os caras estão falando isso. E olha só, há 2.400 anos, o idoso e rabugento Platão, ele mesmo, Platão, aluno de Sócrates e professor de Aristóteles, no livro 7 das leis, livro belíssimo das leis, deu sua definição de analfabetismo científico. Olha aqui, hein? É o que eu falei lá no início da live. Ciência, a gente vai trabalhar uma coisa com a definição de ciência assim, mais do século XVIII para diante. Iluminismo. Mas a ciência não é dessa época, ó. A ciência, ó. É de muito tempo a ciência. Então olha só Platão falando. Isso aqui é um trecho da leis, tá? Das leis de Platão. Isso aqui é Platão, que eu acabei de destacar aqui, beleza? Aquele que não sabe contar 1, 2, 3, contar, fazer conta, nem distinguir os números ímpares dos pares, ou que não sabe contar coisa alguma, nem a noite nem o dia, e que não tem a noção da revolução do Sol e da Lua, nem das outras estrelas. Acho que todos os homens livres devem estudar esses ramos do conhecimento, tanto quanto ensinam a uma criança. No Egito, agora preste atenção nisso aqui. Que isso aqui é a polpa da cereja do bolo desse capítulo. Egito. Tanto quanto ensinam a criança no Egito, quando ela aprende o alfabeto. Naquele país,
Os jogos aritméticos foram inventados para serem empregados por simples crianças. E elas os aprendem como se fosse prazer e diversão. Com espanto, eu, Platão, na final da vida, tenho tomado conhecimento de nossa ignorância sobre essas questões. Ah, olha aqui, hein? Agora vem, hein? Acho que nós, gregos, parecemos mais porcos do que homens. E tenho muita vergonha, não só de mim mesmo, mas de todos os gregos. Isso é de arrepiar. Isso é de arrepiar. Eu sempre, quando leio isso, nossa, até babei. Eu espumo quando eu vejo uma coisa dessa. Eu leio esse trecho. Porque nós temos aqui a polpa da cereja, Egito. Os gregos já olhavam para o Egito, sim, aquele país de negros, pessoas negras, país africano, tá? Os gregos, berço da cultura ocidental, a racionalidade científica, olhavam para os egípcios e falavam: eis um povo avançado cientificamente, culturalmente, civilizadamente. Nós gregos somos o quê? Porcos. Os gregos falando isso dos egípcios. Os mesmos egípcios que na época de Platão já tinham as pirâmides há mais de 2.000 anos. Pelo menos. 2.000 não, 4.000 anos. As pirâmides datam de 5.000, 6.000 anos. E eu estou falando das 3 pirâmides, maiores pirâmides do Egito. A Quéops, a Quefren e a Miquerinos. Que está no Cairo, capital do Egito. Quer dizer, já tinha 3.500, 4.000 anos de construção das pirâmides. Pirâmides essas que eram os edifícios mais altos criados pelo homem até o século XIX, cara. Eu não posso aceitar que pessoas negras que eu no século XIX, no auge da eugenia científica, que a gente falou isso lá no início da live, científica, não posso aceitar que negros construíram as pirâmides do Egito. Não foram egípcios que fizeram isso. E o Platão já falava, ó, os egípcios são o ápice da cultura. Você quer saber o que é um povo civilizado? Egípcios. Isso é de arrepiar todos os cabelos que você tem no corpo. África, o berço da civilização humana. Egito, um dos maiores e formosos impérios que a humanidade já viu. Estrondoso império. As belezas do Egito. Deixava todo mundo assim, ó, de queixo caído. Platão, Aristóteles, Alexandre o Grande, conquistadores romanos. Todos iam lá para Egito e falavam: puta que pariu, que civilização fodida é essa? Nós nunca vamos conseguir alcançar o ápice dos caras. Na época. A ponto do Platão, o pináculo dos filósofos, o ápice dos filósofos ocidentais, falar que ele considerava os gregos porcos comparados com os egípcios. Isso aqui é de uma finesse. Isso aqui é de uma finesse, cara. Nossa, eu não sei como compartilhar isso. Falar qual que é a minha experiência ao ler esses trechos. E olha aqui, ó. Ó o Sagan falando, ó. Não sei até que ponto a ignorância em ciência e matemática contribuiu para o declínio de Atenas antiga. Para o Platão foi o que contribuiu por excelência. Mas sei que as consequências do analfabetismo científico são muito mais perigosas em nossa época que em qualquer período anterior. É perigoso e temerário que o cidadão médio continue a ignorar o aquecimento global, por exemplo, ou da diminuição da camada de ozônio.
a poluição do ar, o lixo tóxico radioativo, a chuva ácida, a erosão da camada superior do solo, o desflorestamento tropical, o crescimento exponencial da população. Os empregos e os salários dependem da ciência e da tecnologia. Para fechar, aqui. Para fechar aqui. Experimento mental. Experimento mental. Se a gente pegar Cleópatra e trazê-la para o século, numa máquina do tempo, trazê-la para o século 18, 1700, ela vai ter um choque cultural menor que se a gente pegar um cara do século 18 e trazer para o século 21. Sabendo que a Cleópatra, da Cleópatra até o século 18, vamos colocar ali, são 2000 anos. Ninguém tem um pouco mais de 2000 anos. E do século 18 para o século 21, 300 anos. 300 anos. A ciência e a tecnologia é o que vai dar o norte, vai ditar as regras para a humanidade. Beleza? É isso aí. Hoje passou 1 hora porque eu fiquei trocando ideia lá no início da live. Também não sei como fazer a live aí, né? Tal. Se é a primeira vez, estou tateando aqui ainda. Mas se você gostou, tem sugestões aí, traz para nós, por favor, que é sempre bom. Beleza? Então é isso aí. Até mais tarde quando a gente for jogar. Provavelmente César 3. É nóis. Demorou. Então valeu, pessoal. Obrigadão e até a próxima. Fui.